Gente, eu tenho nessa manhã uma palavra que eu entendo ser simples, mas muito importante. Acredito que trata-se de um princípio, de um padrão que se repete ao longo de toda a palavra de Deus e que eu entendo ainda estar de pé nos nossos dias. 1 Samuel, capítulo 16, versos 21 e 22, mas hoje eu vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. E Saul gostou muito dele, e atenção, e Davi tornou-se o seu escudeiro. É claro, nós estamos lendo aqui a altura do capítulo 16, Davi só viria a vencer o gigante no capítulo seguinte, o capítulo 17, e aí então, mais para frente que se tornaria rei. O rei da época aqui ainda era Saul, e Davi um desconhecido, alguém que nesse capítulo 16 seria ungido para ser um dia rei de Israel. É verdade, Deus tinha planos para Davi, como Deus tem para mim, como Deus tem para você também. E guardada toda essa questão da soberania de Deus, dos planos e projetos que Deus tem para cada um de nós, eu gostaria de destacar aqui um princípio, e é nele que eu quero me ater, me firmar nessa manhã e plantar, pelo menos a minha tentativa nessa manhã é plantar esse princípio no teu coração. Alguém já disse acertadamente que quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande. Nós começamos do início, do começo, pequenos, e então vamos crescendo, vamos desenvolvendo e vamos atingindo a maturidade da fé. Ora, queridos, a palavra de Deus nos aponta essa verdade quando afirma que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então nós começamos realmente do início, e aí nós precisamos entender isso. Quanto mais cedo a gente compreende essa verdade, entra no nosso coração, a gente entende que precisa respeitar os processos. Bem, esse texto faz menção ao momento em que Saul recebe Davi com alegria. Interessante que no início Saul amava Davi e fez de Davi o que o texto afirma ser o seu escudeiro. Quem era o escudeiro? Era aquele que levava, como o próprio nome diz, o escudo do guerreiro principal. Aquele que ia na frente carregando esse escudo para proteger o guerreiro. Bem, eu penso que eu não preciso dizer mais nada em relação ao escudeiro, espiritualmente falando, de uma maneira figurada. Quem seria o escudeiro de hoje? Hoje pode ser que você seja um Davi desconhecido, que tenha sonhos no seu coração de um dia conquistar alguma coisa em qualquer que seja a área, seja financeira, profissionalmente, ministerialmente, e você tem planos no coração, sonhos de Deus guardados com você, mas você tem que respeitar o processo. Como é que eu começo? Decida ser o escudeiro de alguém, decida servir ao Senhor em fidelidade, respeitando aqueles que Deus tem plantado, colocado sobre a sua vida. Trate-os bem, honre essas pessoas, obedeça ao Senhor em primeiro lugar, pois está escrito, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mas seja temente a Deus, aprenda que também podemos servir a Deus servindo alguém, servindo o ser humano. E eu penso que é aí que muita gente peca, gente que tem promessas de grandiosidade no coração, mas não sabem respeitar o processo, já querem começar sendo o guerreiro principal, já não aceitam ser o escudeiro de alguém. E quando você entende isso, você abraça a chamada, entende que você precisa começar do começo e você então deve defender alguém, deve servir o Senhor no ministério em fidelidade, com o pé no chão, respeitando o tempo de Deus para a sua vida, respeitando o que Deus tem para você. Então, abrace a chamada de ser o escudeiro de alguém, porque acredite no que eu vou te falar aqui essa manhã. Um dia o Senhor também colocará na sua vida escudeiros, pessoas que serão escudeiros de você, pessoas que também serão instrumentos na mão de Deus para servir o Senhor, servindo você, protegendo você, abençoando você.
Mas se você quiser chegar lá, você precisa plantar isso hoje, você precisa plantar isso agora. Você precisa decidir que ser o escudeiro de alguém não é se rebaixar, mesmo entendendo que o Senhor tem uma unção na sua vida, o Senhor tem um reino para você. Amanhã você, Davi, quem sabe, vai chegar ainda mais longe do que aquele que você serve. Eu não sei, Deus tem uns planos para mim, para você, e isso só o Senhor é que sabe. Mas a verdade é que se você hoje decidir ser o escudeiro em fidelidade a Deus, o escudeiro de alguém, o Senhor Deus vai te honrar. Pai, obrigado por esta palavra. Ajude-nos, meu Pai, a respeitar os processos na nossa vida. É a oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém.